Oi, eu sou a Denise, o Denise está chamando, e este é mais um vídeo de divagações literárias. São vídeos que eu falo sobre alguma coisa relacionada ao universo literário, mas não sobre leitura propriamente dito. Nesse vídeo eu quero falar um pouco sobre a questão do desapego. Eu tenho essa prática na minha vida, deixar bem claro que não é um vídeo de cagação de regra, né? É um vídeo só de relatando como eu lido com a questão da propriedade, da posse dos livros. Eu já sonhei em ter uma casa abarrotada de livros, as paredes cheias de estantes e elas com vários livros, até mesmo porque várias áreas literárias me interessam, não só romances, sei lá, comédia, não só livros de psicologia, várias áreas mesmo, eu leio vários tipos de livros, gosto de várias áreas. E assim, realmente meu gosto ainda tem continuado assim, bem amplo, apesar de eu ter alguns específicos, né, mais as preferências. Na prática, eu estou do lado de uma escola, por isso tem alguns escândalos. E de uma obra também. Então tem muito barulho, por mais que eu resolvi fazer o vídeo ainda assim. Na prática, ainda sou uma consumidora de livros, compro vários livros, mas não compro tanto assim, eu tenho reduzido bastante o meu consumo de livro físico. Ainda tenho adquirido, até mesmo porque eu gosto muito de compartilhar os meus livros. Eu fui deixando de lado essa questão de ter uma casa abarrotada de livros, porque pra mim foi perdendo sentido. Pela questão do livro lá parado na estante, só pegando poeira, pelo fato de eu não ter o hábito de reler livros. Eu reli, né, alguns, mas eu não tenho o hábito de reler. Eu sou uma pessoa muito fominha, eu tenho um monte de livros que eu quero ler, então eu não tenho tanto tempo para reler. Eu acabo preferindo ler livros novos ao invés de reler. Óbvio, tem livros fantásticos, eu tenho vontade de reler em outros momentos, e eu farei, mas acabam ficando mais de lado. Eu acabo investindo realmente em novas leituras, investindo meu tempo em novas leituras. E tem tanta coisa a ser lida ainda que eu não sei. Então, pra mim, acabou ficando sem sentido eu ficar guardando livros pra, quem sabe, um dia reler. E o livro parado lá na estante começou a ter essa concepção de um livro morto. Os livros mais legais que eu li foram... a experiência foi mais legal ainda a partir do momento que eu compartilhei com amigos. Eu lembro claramente de alguns livros que, assim, todos os meus amigos mais próximos leram, e porque realmente era tão legal a história, que eu queria que eles conhecessem. E falei, fiz tanta propaganda, e por serem livros de leitura mais agradável também, mais finos, foi super rápido para eles lerem também. E foi muito legal essa experiência. E foram livros que não voltaram para mim, embora são livros que eu leria novamente, mas a gente sabe que a questão de emprestar livro muitas vezes é uma ida sem volta, né? Então esses livros mais bacanas e mais compartilhados assim, entre o grupo de amigos, eles ficaram, né, na nossa memória, nas nossas lembranças, né, nosso emocional, como uma experiência fantástica. E não foi com tristeza que eles se foram, então não doeu, né, o não regresso deles. Outra questão foi o fato de eu mudar para um apartamento. Então, no apartamento você fica com um universo, espaço físico super limitado, por mais que você faça adequações para aproveitar o máximo que você puder, assim, do espaço, você fica ainda assim limitado. Você tem que escolher algumas coisas, priorizar algumas coisas. Então de fato eu tinha que abrir mão dos livros lidos para não ficar ocupando o espaço com uma coisa parada, né, de fato uma coisa morta. Então eu selecionava os livros mais bacanas mesmo, mais legais, de fato tinham alguma coisa que me marcaram mais intensamente, e passava os outros adiante. Teve um ano que eu doei para a biblioteca 200 livros, então foi várias viagens da biblioteca, e eu acho que assim eles foram mais produtivos, foram mais úteis que outras pessoas, embora desconhecidas, passaram a ter acesso, né,
a esses livros. Os livros não ficaram mortos, né? Não ficaram parados. Então acho que foi assim, foi mais útil, dá uma sensação de leveza para mim. Hoje de fato é um hábito. Então eu leio um livro, daqui a pouco ele entra na seleção. Se eu vou desfazer ou não, se ele vai para casa de praia, se ele vai ficar comigo, se eu vou passar para uma pessoa específica, se eu vou doar para uma biblioteca. E então eu acho que é extremamente válido você realmente dar vida pro livro, ele não ficar só lá parado na minha estante juntando poeira. E eu tenho adquirido esse hábito, e por isso a minha estante não é abarrotada. Eu tenho vários livros, já falei aqui, né, da quantidade de livros físicos e e-books que eu ainda tenho por ler. Ainda tenho livros que eu já li, mas a grande maioria da minha estante são livros não lidos ainda. E desses livros eu sei que vários eu vou compartilhar e vão seguir adiante. Existem na internet vários projetos que são campanhas, né, que incentivam isso, que tem o Deixe um Livro, Abandone um Livro, que é uma página no Facebook. Tem um outro, Book Cross, se eu não me engano, que é muito, que não fala assim necessariamente de doar para uma biblioteca. Eu sempre optei por uma doação para a biblioteca, porque eu acredito que lá eles têm uma conservação melhor, o livro vai estar catalogado, distribuído por categoria, então quem for ter acesso ao livro, ele vai buscá-lo dentro de uma determinada categoria. Mas a biblioteca da minha cidade acabou tendo uma prática, já há alguns anos, essa prática de não emprestar livros para a comunidade. Eu acho bizarro, mesmo que você doe livros, tipo no ano mesmo que eu doei 200 livros, você não pode pegar um livro emprestado. Então, assim, é uma coisa absolutamente sem sentido. Você abastece a biblioteca e você não pode usufruir da biblioteca, só se você ficar lá dentro da biblioteca lendo lá. E todo mundo sabe que ninguém dispõe desse tempo. Até mesmo o horário de funcionamento da biblioteca da minha cidade é muito limitado. Então eu não tenho tempo para ir dentro do horário dela, para permanecer lá. Às vezes eu vou rapidamente para deixar, rapidamente para deixar. Então eu acabei mudando a doação da biblioteca, localizei uma outra, só que essa outra ela não tem uma estrutura assim, muito boa, ela é desconfortável, ela tem um cheiro de mofo, ela é meio desorganizada. Doei alguns livros para lá e depois eu fiquei assim, meio incomodada, porque eu percebi que ela não tem esse trânsito tão grande de pessoas. Eu acredito que pela questão dessa parte de conforto, de higiene, sanitária mesmo do lugar. O local é abafado, fechado, calorento, fede a mofo. Né? A outra biblioteca também não é muito melhor que essa não, mas ela pelo menos é um pouco mais ventilada. Muito barulho, né? Muito quente. As duas são muito quentes. Acho que um dos maiores problemas das duas bibliotecas da minha cidade são essa questão. E eu passei a abandonar um livro, né? Deixar os livros por aí, deixar num telefone público, no transporte público, no avião, nos locais onde eu mais deixo quando eu viajo. Sempre deixo no bolsão de avião 1 ou 2 livros que eu já li há algum tempo. Vou deixando essa pilha de livros já separada. Minha próxima viagem já deixo meus livros. Essa categoria, ela é meio... Essa opção, na verdade, ela é meio assim, é meio aleatória. Ela tem sido um recurso que eu tenho usado bastante, mas por outro lado eu fico meio assim, da pessoa que pegou aquele livro, não necessariamente ela ter essa leitura, ter esse interesse por esse tipo de livro. Então eu vou checar novamente com a biblioteca da minha cidade qual que é a reformulação, né, do serviço deles, se eles passaram a atender a comunidade ou se ainda continuam com esse pensamento limitado, porque eu acho que é necessário o compartilhamento dessas leituras, o compartilhamento dos livros bacanas, né, que a gente teve acesso, e é uma maneira, né, da biblioteca ampliar o acervo dela, só que ela tem que disponibilizar esse acervo, né? Eu não acho correto eu contribuir para um acervo e eu não ter acesso a esse acervo, né? Então, talvez eu volte a doar para a biblioteca. Eu acho que seria a melhor opção, só que esse acervo tem que ser aberto para a comunidade, senão realmente para mim não tem sentido. Então esse vídeo é para falar sobre compartilhamento e desapego. Eu desapego dos meus livros, tenho tido mais rotatividade na minha estante assim,
tenho tido umas experiências mais legais. E eu tenho tido um espaço, não estou com um monte de livro amassando, sobrando, faltando espaço. Na minha estante ela está bem dividida, tá esteticamente agradável também, né? Tá com livros que ainda me despertam o interesse, não tá só cheio de poeira. E eu tô gostando mais ainda de ler, até despertando. Às vezes você quer até ler logo para poder. Eu quero tá lendo um livro, esse aqui ia ser legal, isso muita gente vai gostar. Então, essa é a minha sugestão. Desapegue e compartilhe seus livros, compartilhe as leituras fabulosas que você teve. Obrigada!